Bem-vindos ao Pod Movie! Oi, gente, eu sou a Juju e hoje estou aqui com a Vavá e com a Duda. E hoje nós trouxemos um tema um pouco diferente para o nosso podcast. Hoje nós decidimos falar sobre um caso criminal que não foi solucionado, não tem uma solução, mas ele tem um papel muito principal, assim, na mídia, que tem bastante visibilidade, essa é a palavra. Então, hoje nós vamos falar sobre o caso da Madeleine McCann, que é um dos casos mais notórios na história criminal recente. Ele abalou muito em 2007, quando foi que aconteceu, né? E ele continua até hoje sendo investigado. Então, a gente achou que esse é um tema bem interessante de ser comentado, por mais que seja bem difícil e pesado falar sobre. E aí, o crime, assim, ele não só é um mistério policial, mas ele também mostra como a mídia, ela consegue transformar um caso criminal, uma coisa tão pesada, em um assunto do momento. Então, se você perguntar para qualquer pessoa, quase todo mundo conhece um pouquinho sobre esse tema. Então, a mídia, ela tem um papel principal nesse caso por causa disso, porque ele transformou num fenômeno, um caso que é tão triste. Então, gente, hoje, ao longo, do podcast, a gente vai discutir os fatos do caso com vocês, os desdobramentos ao longo dos anos, porque foram aparecendo várias pistas ao longo dos anos, e as opiniões dos especialistas, que a gente achou interessante colocar aqui também, além de analisar como que esse desaparecimento se conecta com os aspectos mais amplos da cultura e da mídia, como a Duda tinha comentado. Isso. Então, para começar, vou falar um pouco sobre o desaparecimento em si da Madeleine. E para começar com os fatos, no dia 3 de maio de 2007, a Madeleine, ela tinha apenas 3 anos e ela desapareceu em um apartamento em Praia da Luz, lá em Portugal, enquanto seus pais, eles jantavam em um restaurante próximo. E aí a investigação, ela se tornou um caso internacional quase instantaneamente, assim, ganhou muita visibilidade. E aí aqui a gente tem o contexto assim, investigativo. Então, inicialmente, a polícia portuguesa, ela já começou a conduzir as investigações. Então, logo que a mãe da Madeleine, ela notou que a filha tinha desaparecido, ela já ligou para a polícia, que automaticamente informou todo a Interpol. Eu li isso num como chama? Artigo. E aí, achei muito interessante isso, porque automaticamente todo mundo foi informado sobre o caso. Porém, com o tempo, surgiram muitas críticas, porque a investigação, ela apresentava muitos lapsos. Então, tinham períodos que a polícia não sabia o que tinha acontecido. Então, mesmo com muita visibilidade da polícia, você não tinha toda a ordem cronológica dos fatos. Então, acabou sendo muito criticado por conta disso. E também, gente, o caso da Madeleine, ele não é nenhum caso especial, Ele até lembra o caso de desaparecimento de várias outras crianças, que acabam se tornando parte do imaginário coletivo do mundo em geral, principalmente com a ascensão das mídias e que a gente acaba sabendo das coisas com mais facilidade. Por exemplo, o caso do Ethan Patz, que foi uma criança que também desapareceu em Nova York em 1979. Esses eventos, de modo geral, eles acabam transcendendo o crime e se tornam marcos culturais sobre medo, vulnerabilidade, Então, eles param de ser só um caso que aconteceu. Eles se tornam algo muito maior graças às mídias. Sim. E aí, avançando um pouco mais já para 2008, os próprios pais da McCann, a Kate e o Gary McCann, eles chegam a ser suspeitos, considerados suspeitos pela polícia portuguesa, E isso gerou uma onda de muita especulação, boatos, que foram muito impulsionados pela mídia, que como nós todos já falamos aqui, teve um papel fundamental, tanto positivo quanto negativo para a repercussão e a solução do caso. E aí agora a gente traz a opinião de um especialista em investigação criminal, que é o David Wilson. E ele fala que o foco nos pais foi muito prematuro, por ser um exemplo clássico de tunnel vision, que ele chama. Então, você focar só na coisa que está na sua frente. Então, você ignora todos os restos dos fatos e foca na primeira pista que você encontra. Aí ele continua, onde a polícia ignora outras pistas e possibilidades, concentrando-se em uma única narrativa. Isso pode ter atrasado a investigação por meses ou até anos. E eu super concordo, porque a polícia achar que os pais foram os principais suspeitos, na primeira lacuna que eles encontraram, eles já focaram nos pais e ignoraram totalmente o resto. Todo o resto de chances e possibilidades que poderiam ter sido pensadas, Sim. Focando só em um e, acaba esquecendo o resto.
Sim. E nem é só isso também, porque isso acaba que virou um escândalo na mídia, né? Uhum. E esse que acabou sendo o papel midiático. Porque a Madeleine, ela se tornou um caso midiático, Sim. né? Tanto que nos meses seguintes do desaparecimento, os pais foram capa de jornais, de revista. Uhum. E segundo a socióloga Joana Moraes, isso não apenas pressionou as autoridades a acharem alguma coisa, mas também moldou o imaginário público de quem deveria ser o culpado. Então, essa questão dos pais, as autoridades estavam tão pressionadas em achar um culpado logo, que elas iam em qualquer pista que tinha, Sim. sabe? E aí, qualquer coisa que eles encontravam, eles já jogavam pro pai, Exatamente. encontravam... Além do caber ali no cenário que eles Exato. Jogavam jogaram. pra mídia e Porque eles virou um precisavam escândalo. dessa E afirmação. aí, né, com o passar do tempo também, surgiram várias teorias, né? Tráfico de crianças, sequestro por pedófilos. E até a ideia de que a Madeleine tinha morrido, né, no próprio apartamento dos pais, por um acidente, e os pais teriam encobertado ali o falecimento dela. E muitas dessas teorias, porém, elas, tipo, não se baseiam em evidências sólidas. Elas são, tipo assim, em achismos. Achismo. Sim. Achismos, tipo, que nem elas falaram, em falhinhas que eles pegam pra tentar transformar em algo maior pra ser a resolução do caso, né? Pra parar de ter um peso tão forte nas costas dos investigadores pra tentar logo fazer com que o caso seja solucionado e traga uma paz tanto pra sociedade quanto pros pais. Sim. Que, né, não... Até porque esse envolvimento com pedófilos eu acho muito provável, porque lendo a história, você vê que tem muitas lacunas de horário. Então, os pais foram ver se a Madeleine estava no quarto e meia hora depois ela já não estava. Então, é uma coisa muito planejada. Como que ela ia sair andando pela cidade com toda a polícia Exato. procurando ela? E entendeu? ela era muito novinha também. Sim. Então, E aí, agora a gente vai trazer um pouco sobre os impactos globais. E aí, a gente vai falar sobre uma pessoa que é o Scotland Yard. Então, em 2011, a Scotland Yard assumiu o caso com a Operação Grange, uma investigação mais focada que foi conduzida em novas pistas do caso, mas sem grandes avanços. Então, de novo, a gente tem pequenas pistas, mas que não levam numa conclusão do caso. É como se fosse um labirinto, né? Eles Exato. não chega em lugar nenhum. Exato. Você pista, mas nunca Todo ano conclui. saem pistas, Exatamente. coisas novas. Mas, ainda assim, nesse ano, eles conseguiram algumas novas figuras que foram importantes para o desenrolar da história. Um novo suspeito, um alemão chamado Christian Breckner, que atualmente ele está preso por outro crime, mas que ele também foi relacionado como um suspeito para o crime da Madeleine. E aí, o desaparecimento da Madeleine, ele toca também em questões históricas, né? Sobre o papel. Exatamente. Sobre o papel da investigação, que acabou ficando em segundo plano, né? Por causa de todo o escândalo da mídia. Mas também é muito legal ver como essas tecnologias, como identificação de DNA, como câmeras de segurança, mudam com o tempo. Por exemplo, anos atrás, com o caso do Jack Stripador, a gente não tem 1/3 da tecnologia que é usada, por exemplo, no caso da Madeleine, pra descobrir. Então, por mais que tenha virado um escândalo, que foi uma tragédia e que, assim, até hoje não temos nada muito concreto, é muito legal ver como a tecnologia da investigação progride tanto, né? Sim. E aí, especialistas, né, como o Mark Williams Thomas, que ele foi um dos ex-detetives, né, e consultor de crimes, ele afirma que, embora o caso ele ainda não tenha sido resolvido, as investigações internacionais e a pressão da mídia, elas continuam a manter o caso vivo, né? Que é o que eu falei. Todo ano surgem coisas novas, a mídia está constantemente ali em cima, trazendo, né, teorias, falando o que aconteceu, tentando descobrir, né? Porque fica uma angústia de tentar saber o que realmente aconteceu. E aí é possível que essas novas tecnologias, elas possam resolver um dia esse mistério, né? E aí eu acredito que toda essa pressão da mídia, ela contribui muito positivamente, que nem eu falei, mas ela também é meio negativa. Porque pelo fato de estar constantemente pressionando, faz com que eles os investigadores acreditem em pistas que não são completamente verdadeiras, levando eles a fazer com que todo mundo acredite que tenha sido tal coisa, só que não foi, só pra trazer a solução do caso, que nem eu falei são antes. muitas teorias da conspiração que são baseadas em pouquíssimos fatos. Em nada, exato. Então, em conclusão, a gente percebe que o desaparecimento da Madeleine foi um marco cultural, né? Ele influenciou livros, documentários, teorias da conspiração, e que isso diz sobre a nossa relação com o crime, né? Que a mídia tem
a ver com isso? Tipo, a mídia dá a ideia da justiça que todo mundo tem, todo mundo quer que resolva o caso. E aí, casos como esse da Madeleine, por exemplo, eles são parte de uma longa tradição que a gente vem alimentando a cada ano, a cada passar de tempo, na obsessão da sociedade com crimes não resolvidos. Então, a gente começa a ler os crimes e a gente fala, nossa, e se isso aconteceu? Então, nós nos tornamos cúmplices disso, da mídia. Porque a gente adquire essa história e a gente contribui criando mais teorias da conspiração. E isso acaba se tornando símbolo de nossos medos. Especialmente no que diz respeito à segurança das crianças de hoje em dia. Então, a gente lê uma história e fala, nossa, e se fosse com a gente? Exato. Então, vira uma preocupação real, né, importante, mas que acaba consumindo a gente. E também não dá pra gente ignorar que o caso também teve repercussões políticas, né? Que é uma coisa que muita gente não pensa. Só que esses casos, assim, principalmente os que ficam muito famosos, eles acabam tendo essas repercussões. Sim. Por exemplo, o desaparecimento da Madeleine fez com que houve uma crise sobre a segurança infantil na Europa. Né? Porque como uma criança desaparece do nada. Ninguém sabe nada. Exatamente. E isso causou convenções como, por exemplo, o Tratado de Lisboa, que fortaleceu a cooperação entre todos os países da União Europeia em investigações criminais. Então, tipo assim, causou toda uma repercussão, querendo ou não, né? Não só na gente. Eu não fui a fundo, né, pra saber se realmente tem alguma coisa a ver, mas eu sei que tem aquele negócio. Porque eu gosto muito de caso criminal, que tem um negócio que chama Amber Alert. Só que eu não sei se é na Europa ou se é, tipo, eu acho que é nos Estados Unidos. Eu acho que é nos Estados Unidos. Porque isso é uma das medidas. Eu não sei se veio com o desaparecimento da Madeleine ou se foi outro caso que impulsionou isso. Mas o caso da Madeleine, ele sem dúvida é um dos casos criminais que é mais perturbador. Um dos mais perturbadores, assim, do nosso tempo. Né, que começou com um simples desaparecimento. E ele se tornou uma história com muitas camadas, que a gente sempre vem descobrindo mais coisas. E, embora o caso ainda não tenha sido resolvido, ele tem uma importância muito grande, todo mundo sabe. E assim como você disse, isso faz a gente ficar questionando sempre. Então, ele cria lacunas que a gente vai ficar sempre pensando. Então, seja pelas mídias ou pelas investigações, a forma como essa história ela afetou a sociedade atualmente, ela é gigante. E a gente vai continuar sempre buscando lacunas até que a polícia realmente traga a conclusão do caso. Então, o que realmente aconteceu com a Madeleine? Exatamente. Mas, bom, gente, é isso. Queria agradecer muito por acompanhar nessa jornada, esse episódio um pouco diferente que a gente trouxe pra vocês. Um pouco mais tenso. Mas, se vocês tiverem alguma teoria, opinião, ou se vocês quiserem continuar essa discussão com a gente convida vocês a entrarem em contato nas nossas redes sociais, a deixarem um comentário. E a gente tá sempre esperando vocês pro próximo episódio. Um beijo!